A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, esse quarto trimestre do ano 2023, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa é a lição que estamos estudando nesse trimestre. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que vai ser estudada presencialmente no dia 3 de dezembro de 2023, e tem o título Desafio da Janela 1040. 1040 ou 10 por 40, né? Então, a forma como você chamar, você tem, na verdade, que associar aquela região, né? As pessoas chamam 1040, outras chamam de 10 por 40. E nós já estamos quase finalizando, né? Teremos 14 lições nesse trimestre, após essa lição teremos mais 4 lições, e já no próximo trimestre estaremos estudando o tema de eclesiologia, né, a respeito da Igreja de Cristo, né? Depois estaremos trazendo aqui a lição para mostrar para os irmãos a lição do próximo trimestre. E o textuário da lição de hoje, o Desafio da Janela 1040, ele está em Romanos capítulo 15, versículo 20, e fala o seguinte: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, né? Que é o método do apóstolo Paulo de anunciar o evangelho onde as pessoas ainda não ouviram falar, né? Ou seja, evangelizar aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus, né? Essa era a metodologia do apóstolo Paulo e é o que nós iremos focar aqui na lição de hoje, porque dentro dessa região da janela 1040 é onde estão os povos não alcançados, né? A maior parte, né, dos povos não alcançados pelo Evangelho, né? É nessa região onde a maior parte dos povos do planeta que ainda não ouviram falar do Evangelho estão inseridos. E a verdade prática nos diz que a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo, né? Eu queria falar justamente agora, isso constitui um dos maiores desafios missionários do mundo, né? Porque é ali onde está a maior parte dos povos que ainda não ouviram falar de Cristo, e é ali também onde está concentrada a menor quantidade de missionários no mundo. Nós veremos aqui o porquê, né, que isso acontece, né, quais são os desafios nessa região, as causas de ali haver poucas pessoas que ouviram falar do Evangelho e haver também poucas pessoas para pregar a palavra de Deus, né? Iremos estar falando aqui a respeito disso na lição de hoje, para que os irmãos tomem conhecimento, veja só, tomem conhecimento e possam se engajar com essa causa. Isso é o fundamental. Essa aula de hoje é uma aula de conscientização, assim como a maior parte das lições desse trimestre. São lições que vêm para conscientizar os irmãos para que possam se engajar com a causa missionária. Até porque todos nós que fomos chamados por Cristo, fomos chamados para fazer parte da grande comissão. E existem várias formas de se fazer missão, seja orando, contribuindo ou indo fazer missões. E para essa causa, para a pregação da palavra nessa região, nesses povos não alcançados, nós podemos orar e temos também formas de contribuir, apesar de dificilmente, né, todos nós iremos conseguir ir, né? Na verdade, podemos pensar de forma assim, impossível todos nós conseguirmos ir, todos nós cristãos, né, do mundo conseguimos ir até aquela região. Mas eu diria que a maior parte de nós não conseguirá chegar até ali. Então, poucos conseguirão ir até aquela região para pregar a palavra de Deus, mas todos os cristãos podem se engajar com essa causa. Como, irmão Aleph? Como nós já falamos, as formas de fazer missão. Podemos orar por essa região. E para orar, precisamos conhecer, precisamos nos conscientizar a respeito dos países que estão inseridos ali. E não somente orar, mas também contribuir para essa causa, né? A contribuição, ela é fundamental para a realização da obra missionária. Nós sabemos que tudo que a gente faz, hoje em dia, nós fazemos com dinheiro. Precisamos de dinheiro para realizar as coisas. E, então, não é diferente na obra missionária. Precisamos também de dinheiro para poder realizar as missões. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em Efésios, no capítulo 6,
dos versículos 10 ao 20, onde Paulo fala claramente a respeito da armadura de Deus para um revestimento, né, para a batalha espiritual que todos nós enfrentamos como cristãos. E então, nessa lição, nós iremos falar a respeito, né, dessa janela 10x40, né, trazendo aí os desafios e as oportunidades, né, encontradas nessa região. E iremos estar aí abordando, né, no primeiro tópico, né, a definição dessa região e a relevância dessa janela 10x40, né, no mundo, né, no contexto histórico também, e nos dias de hoje, e falando a respeito da batalha espiritual que é desencadeada ali naquela região. Iremos abordar também os principais desafios encontrados nessa região. No tópico 2 falaremos dos desafios, as necessidades humanas, a perseguição à igreja, ao evangelho que ocorre ali naquela região, e são desafios que devem ser vistos como uma oportunidade de proclamação do evangelho. A gente vai estar frisando bem isso daqui. Esses desafios, e eles devem ser encarados como uma oportunidade de pregar o evangelho. A gente tem que tentar visualizar dessa forma, e não como há um desafio, é algo difícil de se fazer, então não iremos pregar o evangelho nessa região, de forma alguma. Nosso foco é ver uma oportunidade naquilo ali. E também falaremos da necessidade, né, da oração constante por essa região, né, e de ações, né, tanto orar como agir. Né, agir, seja indo, seja contribuindo, né, para poder superar, né, as barreiras que são impostas à pregação do evangelho ali naquela região, que são muitas, né? Além daquelas barreiras que a gente já viu na primeira aula, né, barreiras linguísticas, geográficas, existe aqui também a perseguição aos cristãos, a perseguição à pregação do evangelho de forma intensa nessa região, né? Locais em que você pode chegar a ser morto por ser cristão, simplesmente por ser cristão, você pode chegar a ser morto. Então, a gente vê, né, falando inicialmente aqui do texto que o autor traz na leitura bíblica em classe, de Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20, Paulo fala a respeito de uma batalha espiritual. E quando Paulo está escrevendo aos Efésios, né, ele escreve a respeito, ali inicialmente, da vocação dos irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele escreve ali dos cristãos, como é que eles são vocacionados, chamados por Deus das trevas, né, e são resgatados ali para a luz. E depois, a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vem falar a respeito do modo de proceder, ou seja, da conduta desses que foram vocacionados, desses que foram chamados. Eles foram chamados e agora eles têm que ter uma conduta, um modo de agir, um modo de proceder, um modo de andar de acordo com a sua vocação, né? E aqui ele fala, né, como os cristãos devem andar, e no capítulo 4, dos versículos 1 ao 6, ele fala que eles devem andar em cooperação. Eles devem andar em cooperação. Do capítulo 4, do versículo 17, até o capítulo 5, versículo 21, ele fala que esses cristãos que foram vocacionados por Deus devem andar em santificação. Então, devem andar em cooperação, em santificação, e também devem andar em submissão, como ele fala dos versículos 5, 22, até o capítulo, do versículo 22 do capítulo 5, até o versículo 9 do capítulo 6, ele diz que eles devem andar em submissão. Então, devem andar em cooperação, devem andar em santificação e devem andar em submissão. E também, a partir do versículo 10 do capítulo 6, Paulo ele indica que esses cristãos eles devem andar protegidos com a armadura espiritual, ou seja, sob proteção de Deus, né? Como ele fala no versículo de número 10, ele diz, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Então eles devem andar protegidos pelo Senhor, né? Na força do poder de Deus, né? E ele fala isso daqui porque há uma grande oposição contra aqueles que foram vocacionados. E a gente lembra que aqueles que são vocacionados, que são chamados por Deus, fazem parte da grande comissão. Então isso aqui tem tudo a ver com
missão. Porque a missão da igreja, como nós já falamos, é a de levar a palavra de Deus a todos os povos. E se a igreja tem a missão de levar a palavra de Deus a todos os povos, a missão da oposição, ou seja, a missão de Satanás e dos seus demônios, é a de impedir essa proclamação do evangelho. Então, para que possamos batalhar nessa batalha espiritual de forma efetiva, de forma eficaz e vencer essa batalha, devemos estar protegidos com a armadura que Deus nos fornece, né? Essa proteção, ela está no próprio Deus, né? Não somos nós quem vamos desenvolver essa proteção. Não somos nós quem vamos nos fortalecer sozinhos para, né, fazendo exercícios ou algo do tipo, para poder ficar fortes e resistir de forma alguma. É uma batalha espiritual. Então, a proteção está no próprio Deus. Então, é nele que nós nos fortalecemos para poder batalhar essa peleja espiritual. E essa batalha espiritual, né, é contra Satanás e os seus demônios, como Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Versículo 11. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né, as artimanhas. Né, ele é engenhoso, ele é astuto, ele sabe como trabalhar. Nós até estudamos uma lição, né, onde falamos a respeito dessas astutas ciladas do diabo. E nós falamos ali a respeito, né, uma lição apologética, né, de defesa da fé. E ali nós vimos, né, formas de se defender do inimigo através dessa armadura que Deus nos fornece. Por isso é imprescindível que o cristão ele esteja revestido com essa armadura. E em especial no campo missionário, porque o campo missionário é a frente desta batalha. Como nós falamos, a missão da igreja é a de evangelizar as pessoas. E no campo missionário é onde essas pessoas estarão ali efetivamente pregando a palavra de Deus, especialmente para aqueles que não foram ainda alcançados. Então ali é uma frente de batalha. Ali é onde está acontecendo ali a ferrenha batalha espiritual. Né? É ali onde a igreja consegue tirar das mãos do inimigo almas e trazer para o reino de Deus. Então Satanás ele vai estar agindo intensamente ali. Então, em especial no campo missionário. O missionário ele deve estar preparado. E a igreja dando suporte. A igreja dando suporte para que o missionário ele possa vencer essa batalha espiritual. Porque sozinho ele não consegue. É necessário que a igreja esteja dando todo o suporte para que o missionário possa vencer essa batalha espiritual. Né? Nós já falamos a respeito disso, a responsabilidade da igreja, né? Trouxemos uma lição toda a respeito disso. E essa responsabilidade ela deve ser, né? A igreja deve ter essa responsabilidade para que o missionário seja eficaz na realização ali do seu projeto, da sua obra que ele foi realizar naquele país. E a gente deve entender, né, que o cristão ele tem que se revestir com essa armadura, né, uma armadura que é espiritual, né, para essa batalha que, como nós já dissemos, não é uma batalha contra a carne, não é uma batalha contra sangue, é uma batalha espiritual. Paulo diz no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que essa batalha ela não é uma batalha carnal. Não é uma batalha de homem contra homem. É uma batalha espiritual que a igreja trava contra o inimigo. E aí é onde nós devemos entender que não podemos nos defender com armas materiais, mas sim com armas espirituais, que o próprio Deus nos concede, para que possamos assim sair vitoriosos, né? Como Paulo fala no versículo 13, ó. Portanto, tomai a armadura, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, não ser abalado, não sair do canto, não sair da... O que o inimigo quer, na verdade, é nos tirar da posição em que nós estamos. Não importa se nós iremos morrer fisicamente. Veja só, não importa se iremos morrer fisicamente. Ele não está se importando com isso.
Ele quer que a gente morra espiritualmente. Ele quer que a gente saia do lugar que nós estamos. Nós devemos ficar firmes. Ainda que a gente morra materialmente, ainda que a gente morra fisicamente, espiritualmente nós estaremos vivos eternamente. É isso que o inimigo quer. Ele quer nos tirar da nossa posição. Mas se nós nos revestirmos com a armadura espiritual, nós ficaremos firmes. Não é? E aí muitas às vezes confundem e pensam que, então quer dizer, se eu resistir aqui, eu vou ter o livramento, eu não vou morrer, por exemplo. Não é bem esse pensamento. Muitos cristãos, e hoje isso acontece, né, até na próxima lição iremos tratar mais a respeito desse assunto, morrem por causa do Evangelho. Morrem por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E aí muitos às vezes são submetidos até a tortura para negar a Cristo. Ou seja, para sair da posição em que eles estão. Mas eles vão ali até a morte e não negam a Cristo. Ou seja, eles ficam firmes. Então ficar firme não significa sobreviver fisicamente, viver fisicamente. Mas sim, estar vivo eternamente em Cristo Jesus. É isso que muitos têm que entender. Porque às vezes as pessoas elas custam a compreender que precisamos ser fiéis até a morte. Claro que muitos não irão morrer por causa do Evangelho. Muitos de nós não iremos morrer por causa do Evangelho. Mas se necessário for, estamos prontos para morrer por causa do Evangelho. É isso que devemos entender. Porque o que o inimigo quer não é que você morra fisicamente. Ele quer que você morra espiritualmente. Ele quer que você negue a Cristo. Porque se você morrer cristão, ele perdeu a batalha. Ele perdeu a batalha dele. Mas se você morrer, se você negar a Cristo antes de morrer, ele vai tirar você da posição. E aí você pode até sobreviver. Mas ele venceu a batalha. É isso que nós devemos entender. Esse é o ponto fundamental. Então, quando Paulo fala para se armar com as armas espirituais, ele fala para vencer a batalha espiritual. Não a batalha física, mas a batalha espiritual. E aqui ele traz, né, as armas, nos versículos 14 até o versículo 17, ele traz aqui falando do cinturão, né, cingidos, né? O cinturão, que é a verdade, né? Sinceridade e a integridade, né? Que vem ali com a verdade. E que não pode ser afrouxado, né? O cinto ele não pode ser afrouxado porque o cinto é o que carrega as armas. Então a verdade ela não pode ser afrouxada. O que significa? A verdade não pode ser relativizada. Ela é uma só. Não existem duas verdades, existe só uma verdade. Então a verdade ela não pode ser relativizada. Devemos prezar pela verdade, porque se a verdade for relativizada, se o cinturão for afrouxado, as armas irão cair. Também Paulo fala a respeito da couraça, a couraça da justiça, que representa aí, no caso, a justificação, a santificação. Paulo fala também dos sapatos, né, que indica aí a prontidão para pregar o evangelho, né? Aqueles que são chamados, eles devem estar prontos para pregar a palavra de Deus. Ele fala também do escudo, né? O escudo da fé. E aí a fé, ela vai trazer uma confiança, né? Você vai estar ali confiante para poder suportar, né? E ali não temer as flechas do inimigo, né? Os ataques do inimigo. Se você tem fé, você confia que o inimigo ele não vai lhe vencer. Mas aquela pessoa que não tem fé, ela está sem o escudo. Então o inimigo ele ataca ela, não tem confiança de onde ela está. E o inimigo vai conseguir vencê-la. O capacete da salvação. E aí, né, indica tanto a garantia da salvação no presente, como a esperança futura dessa completa salvação, da restauração completa como cristão, né? E aí, essa esperança nos dá força para vencermos as batalhas. E também a espada, né? A espada que é a palavra de Deus, né? A nossa poderosa arma de ataque para vencermos o inimigo. E a gente vê, então, essa batalha espiritual que Paulo fala aqui para os Efésios, nós vemos ela nos dias de hoje. E vemos
em várias situações. Mas hoje, especificamente, estaremos falando da batalha espiritual que é vista de forma clara na região conhecida como Janela 1040. Um termo que foi criado no ano de 1989, e uma região que anteriormente era chamada de Cinturão de Resistência, né, porque resistia ali à pregação do Evangelho, né? E essa região ela pode ser definida, né, como um espaço retangular, né, por isso chamado ali de janela, né, um espaço retangular entre as latitudes, né, que cortam o mundo ali, o globo, né, ao meio, né, tendo como referência a linha do Equador. Então, as latitudes de 10 graus até 40 graus, né, então você parte da latitude 10 acima da linha do Equador até a latitude de 40 graus norte, né, acima da linha do Equador, né? Então, fica entre essas duas linhas, né, 10 graus e 40 graus, pega toda essa região e vai do norte da África até o extremo leste asiático, né? Então, a gente vê que é uma região, né, que retangular, né, que fica dentro desses limites, né, dessas delimitações, né? Então, essa região ela tem uma grande importância histórica, né? E vale aqui a gente ressaltar, né, nessa questão do chamar janela 1040 ou janela 10 por 40, eu prefiro o termo janela 1040, apesar também, se alguém falar janela 10 por 40, a gente vai entender. Mas por que janela 1040? E até na escrita, né, eu prefiro o 10-40, porque vai de 10 graus até 40 graus. Então, janela 10, 40, até 40, de 10 a 40. Então, janela 10, 40 com traço, ao invés de janela 10 por 40. Porque janela 10 por 40 é como se fosse 10 por 40, né? Um retângulo, né, medindo 10 por 40, né? E não é assim que é. A gente vê, na verdade, que é de 10 graus latitude norte até 40 graus latitude norte, né? Que fica entre esse espaço aí, como a gente já falou, do norte da África até o extremo leste asiático. E, então, a melhor nomenclatura, a forma de chamar seria janela 1040, de 10 até 40 graus, latitude norte. Mas, claro, isso daí é só uma questão aqui que eu estou colocando para os irmãos, mas, tanto se alguém falar de janela 1040 ou janela 10 por 40, né, a gente vai compreender o que a pessoa está querendo falar. O nosso objetivo aqui é entender o que é essa região, né? Mas estou falando aqui porque algum irmão pode chegar e dizer, não é janela 1040 não, é janela 10 por 40. Mas tanto faz, se chamar de janela 1040 ou 10 por 40. O importante é entender onde fica essa região e, como iremos falar aqui, os desafios, as oportunidades de pregação do evangelho naquela região. E é uma região que tem uma importância histórica muito grande, né? A gente vê que o CEMIPA, os semeadores missionários com paixão pelas almas, eles citam essas importâncias, né, aí, histórica, como 7 razões para você orar pela janela 10 por 40. A primeira razão, eles dizem que é o berço das mais antigas civilizações do mundo. A gente vê que foi ali onde as nações elas começaram e se espalharam pelo mundo inteiro. Segunda razão, né, dentro deste território, impérios se levantaram e caíram. Né, a maioria dos impérios ali, Império Babilônico, Assírio, Persa, Egípcio, o Império Romano. Então, todos eles se desenvolveram ali naquela região. Quase todos os cenários da história bíblica se desenrolaram nessa região. Né? A gente vê aí, exceto algumas viagens de Paulo ali para outros lugares, a maior parte das histórias bíblicas foram desenvolvidas ali na região da janela 1040, né? E foi também onde Jesus nasceu e viveu, né, na região do Oriente Médio, que fica dentro da janela 1040. Foi nela o berço da igreja primitiva, foi onde a igreja primitiva surgiu e se espalhou para o mundo. Foi de onde saíram os primeiros missionários para o mundo. Então você veja só, né, interessante. Hoje há uma necessidade de missionários serem enviados para lá, mas foi de lá de onde saíram os missionários para o mundo, né? O que significa que não é porque um país ele envia missionários hoje que no futuro aquele país ali ele
permanecerá cristão, né, aceitando. Por isso, fiquem atentos, né? O Brasil hoje é um país que exporta missionários para o mundo. Por isso devemos prezar também pelo nosso país para que ele continue sendo cristão. Porque mais à frente pode se tornar como um desses outros que enviavam missionário, mas que hoje precisam que missionários sejam enviados para lá. Então ficamos atentos a essas coisas. É também, né, a sétima razão aí que eles trazem, onde se localizavam as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, né? As igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo estão ali naquelas regiões onde ele enviou, né, as cartas, epístolas. Então tem aí uma grande importância histórica essa região. E apesar dessa importância, né, nos dias atuais, essa região ela apresenta muitos desafios, né, que constituem uma verdadeira batalha espiritual. E alguns pontos aí que a gente tem que considerar. Primeiro, vivem nessa região 2/3, veja só, é uma região pequena aí no planeta, pequena assim que eu falo em relação ao todo, né, ao todo, mas nessa região vivem 2/3 da população mundial. Lá não é 2/3 do mundo, mas nessa região vivem 2/3 da população mundial. Então tem uma grande densidade demográfica, muitas pessoas vivem nessa região, né? Quase 4 bilhões de pessoas. E essa região contém os países menos evangelizados, né? Mais de 95% dos povos não evangelizados estão dentro da região Janela 10/40, ou 10/40. Apenas 8% da força missionária mundial atua ali. Então, veja, tem poucas pessoas que aceitaram a Cristo e tem poucas pessoas para pregar a Cristo. Tem muitas pessoas precisando ouvir e poucas para poder falar de Cristo para elas, né? E isso devido às dificuldades que são impostas à pregação do Evangelho, né? Além disso, tem muitos grupos étnicos, religiosos, né, que não têm acesso aí à palavra de Deus, em especial na sua língua, né? Muitos deles aí não têm a palavra de Deus aí traduzida como um todo para o seu dialeto, para a sua língua, né? E a gente vê, como nós já lemos aqui no textuário, né, Romanos 15:20, Paulo fala de pregar a palavra nos locais onde não foram pregados, né? Pregar a palavra para aqueles povos que ainda não foram alcançados. Então a igreja ela deve acordar para isso, para pregar para aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. E nessa região também apresenta aí os 3 blocos religiosos que predominam, né, ali naquele local, que é o budismo, o hinduísmo e, em especial, né, o que mais predomina, o islamismo, né? E são aí essas 3 grandes religiões, né, que fazem oposição ao evangelho, né? Então as fortalezas do inimigo estão localizadas, concentradas ali naquela região, né, fazendo com que seja a região mais opositora ao evangelho, né? Como Paulo, escrevendo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a ideia do inimigo é essa, é cegar o entendimento das pessoas para que eles não vejam a palavra de Deus. E é dessa forma que ele tem atuado ali na Janela 10/40. E além disso, há nessa região um predomínio da pobreza, né? Uma pobreza extrema. 82% das pessoas mais pobres do mundo estão ali naquela região. Veja só, né? 8 a cada 10 pessoas no mundo que são pobres, né, extremamente pobres, estão ali localizadas naquela região. E aí, os principais desafios, né, da Janela 10/40 está relacionado tanto à necessidade humana como também à questão da perseguição que vem pela necessidade espiritual. E a gente vê que as principais necessidades humanas encontradas ali naquela região são a extrema pobreza, as pessoas muito pobres, as enfermidades, muitas enfermidades que não são tratadas estão ali concentradas naquela região, o analfabetismo e a educação limitada, né? As pessoas elas não têm acesso à educação básica, o fanatismo, né? Pessoas em especial relacionadas ali às suas religiões, a gente vê o caso, por exemplo, do islamismo, né? Islâmico, os xiitas, né? O grupo xiita islâmico, que
tanto tem feito terrorismo aí pelo mundo, né? Existe o grupo dos sunitas e dos xiitas, né? Os xiitas são os mais radicais, então são os mais fanáticos, e tem esse fanatismo ali naquela região que vem causando tragédias, né? No mundo inteiro, na verdade, né? Eles têm aí feito ataques terroristas no mundo inteiro, e isso tudo por causa do fanatismo, né? Do radicalismo religioso. Também, naquela região ali, a gente vê as guerras, né? Devido às instabilidades políticas, inclusive uma guerra que iniciou agora há pouco tempo, né? A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, né? A gente vê ali o que tem acontecido naquela região, né? E todas as pessoas que estão ali são afetadas por aquilo ali. Até as pessoas que são inocentes, tanto do lado de Israel como do lado da Palestina, né? Que sofre com a atuação daquele grupo terrorista ali, né? Então, duas causas ali dentro, né? Tanto a questão do fanatismo como a questão também da instabilidade política que causa a guerra. E a gente tem que entender que apesar dessas necessidades presentes nesse país, né? Como a pobreza, a falta de educação, a falta de saúde, a gente tem que ver essas dificuldades como uma oportunidade. Veja, as dificuldades, os desafios, eles têm de ser vistos como uma oportunidade para a pregação do Evangelho, através da expressão prática do Evangelho. Então, o Evangelho, ele existe, né? A gente tem a questão da pregação da palavra de Deus. Mas além da pregação, além de falar da palavra de Deus, nós temos que praticar a palavra de Deus. Então, existe a expressão prática do Evangelho. E esse local é um local aberto para a expressão prática do Evangelho, né? E aí, claro, através das estratégias dadas pelo Espírito Santo, para que a gente não vá também fazer algumas coisas lá e achar que isso é a pregação do Evangelho. Devemos ter sabedoria para agir e, ao mesmo tempo, anunciar a palavra de Deus através das nossas ações, né? Então, além dessas necessidades humanas, existe também o desafio da perseguição, né? Que aí, no caso, está relacionado à necessidade espiritual, que nesse local, essa necessidade ela é agravada pela impossibilidade da pregação do Evangelho na maioria dos países concentrados ali na região da Janela 1040. E para quem desejar se informar mais a respeito da perseguição que há nessa região ao cristianismo, à igreja, eu indico aí a missão Portas Abertas, né? Tem o site do Portas Abertas, as redes sociais também, né? Os irmãos aí que usam o Instagram, tem aí o Portas Abertas para poder acompanhar e se inteirar a respeito da perseguição religiosa que ocorre ali naquela região, né? O Portas Abertas, que é uma organização que apoia os cristãos perseguidos em mais de 60 países, onde o cristianismo ele é de forma legal, ou seja, através das leis do país, ou de forma social, né, a sociedade, a família, né, o cristianismo ele acaba sendo ali desencorajado, oprimido e até perseguido, né? Então a gente tem essa organização que nos informa bastante a respeito do que está acontecendo ali nesses países. E todos os anos eles divulgam uma lista com 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, com maior intensidade de perseguição religiosa ao cristianismo, né, por causa da fé em Jesus. Então, os cristãos, a gente tem que entender que eles são perseguidos, nós cristãos somos perseguidos desde os tempos bíblicos, né? O capítulo 4 de Atos marca ali o início da perseguição à igreja, né, logo após o batismo com o Espírito Santo, ali com a prisão de Pedro e de João, né? A gente pode dizer que ali foi o início da igreja perseguida, mas não iremos falar mais aqui a respeito da perseguição religiosa, porque na próxima lição, na lição de número 11, estaremos falando de forma mais específica a respeito da igreja perseguida, missões e a igreja perseguida. Na próxima lição, retomaremos esse assunto e estaremos falando mais a respeito dele, né? Porque se a gente for falar aqui hoje, né, vamos estender bastante, fugir um pouco da janela 10/40 e não falar a respeito e falar bastante a respeito da igreja perseguida. Mas é porque uma coisa tem relação com a outra. Como nós já falamos, nessa região,
além do desafio da pregação do evangelho, pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Além disso, há a perseguição religiosa. Então são duas coisas, né? A necessidade de ouvir a palavra e a dificuldade de se pregar a palavra devido à perseguição, né? São duas coisas a se entender que existem nessa região da janela 10/40. E aí a gente aproveita essas necessidades humanas que existem ali, como a pobreza, a falta de educação, falta de saúde, tudo isso que é nessa região a gente utiliza para a pregação do evangelho. Vê como uma oportunidade para anunciar Cristo a essas pessoas. E por isso são necessárias estratégias para alcançar essas pessoas que estão na janela 10/40, que é o que o autor traz aqui no tópico 3. E ele traz a primeira estratégia orando pela janela 10/40. A oração. A oração, como nós já falamos em aulas anteriores, é uma das formas de se fazer missões. Quer fazer missões? Você pode orar pelas missões. Você estará fazendo missões através da sua oração. E essa é uma ferramenta concedida por Deus à sua igreja e que é muito poderosa e tem ajudado missionários em todo o mundo, ali, em especial os missionários que vivem sob perseguição na janela 10/40. Né? A gente vê testemunho de missionários e de cristãos também perseguidos que estão ali naquela região e que foram alcançados pela oração. Né? A gente vê cristãos que às vezes estavam presos e ali eles são alcançados pela oração da igreja e são fortalecidos por aquela oração para dar continuidade ali à sua fé cristã, né? A prática da sua fé cristã sem desistir, né? Fortalecidos ali através da oração dos seus irmãos. E uma forma da igreja se engajar com a causa, né, da janela 10/40 é através, né, da comunicação do departamento de missões, né, da igreja local para com os membros. Né? Se o departamento ele se engajar, informar, comunicar à igreja, né, as necessidades que há ali naquela região, os irmãos com conhecimento, essa aula que vai haver aí no domingo na igreja é já, como eu falei, uma conscientização para que os irmãos possam entender os desafios dessa região e se engajar com isso e passar a contribuir com os missionários naquela região. Contribuir, como eu já falei, não somente financeiramente, mas também através das suas orações. Poder orar por aqueles irmãos. E até mesmo, quem sabe, sentir ali a vontade, despertamento, chamado de Deus para ir para aquela região e levar a palavra de Deus. Porque os que estão lá hoje, um dia eles foram conscientizados e hoje estão lá. Foram chamados por Deus e levados até aquele local para anunciar o evangelho de Cristo. Então, é um despertamento para a igreja. Então, a oração, ela traz esse despertamento. Como nós já falamos, a oração, ela ajuda os missionários transculturais, mas também traz despertamento à igreja local para se engajar com a causa missionária. Nós podemos até não ir presencialmente, podemos não chegar lá presencialmente, mas, mesmo não chegando presencialmente, nós chegamos lá através das nossas orações. É isso que nós devemos entender. A importância da oração como estratégia para alcançar a janela 10/40. Também outra estratégia, né, é a evangelização por meio da ação social. Como nós já falamos, né, há ali necessidades naquele país, como a extrema pobreza, falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação, e isso traz ali necessidades para essas pessoas e faz com que eles estejam abertos para aquelas pessoas que querem ajudar através de uma ação social. Então a ação social ela abre portas para a entrada de missionário em países onde não há tanta receptividade ao evangelho, né? Como já falamos aí, as diversas necessidades, né, presentes nesses países, nessa região, eles proporcionam uma oportunidade para a pregação do evangelho através das obras, das ações sociais, né? Então, as ações sociais são uma oportunidade para levar o evangelho até essa região. E também, aí, por último, o autor traz a ação médico-missionária, né? E uma clara necessidade ali daquela região
está relacionado às enfermidades que estão ali presentes, né? Como já falamos, eles não têm acesso à saúde básica, né? Principalmente devido às baixas condições financeiras, né? A extrema pobreza de muitas pessoas por ali não lhes dá acesso à saúde para que eles possam combater essas enfermidades. Então isso, né, dá uma oportunidade para os médicos, pessoas que são da área da medicina, e a missão médico-missionária, né, aproveita essa oportunidade e traz aí aquelas pessoas, né, um evangelho apresentado de forma prática. Então ele traz uma boa ação, uma boa obra, e traz também a palavra de Deus ali junto com essa boa ação, com essa boa obra, né? E essa profissão, né, a medicina, ela abre portas para o evangelho, né? Já que o mundo está aberto para ela, né? E aí a gente se lembra dos missionários fazedores de tendas, né? Como nós já vimos já na lição passada, que a sua profissão abre portas para a pregação do evangelho. O autor traz até aqui no seu livro, no livro-texto, na página 103, uma organização, a OGC, Médicos com uma Missão, né, que foi fundada ali em 2016 e tem como alvo formar 500 médicos para serem enviados para a janela 1040. Né? Eu tentei acessar o site OGC Médicos com uma Missão. Se os irmãos depois quiserem entrar, os irmãos vão achar o Instagram. Né? O site estava fora do ar. Quando eu tentei acessar, o site estava fora do ar, mas tem um Instagram, rede social. Os irmãos podem acessar aí para se inteirar a respeito dessa missão. Né? Então eles utilizam isso daí para alcançar as pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus. E aqui o autor ele conclui, né, conclusão aqui da lição de hoje, ele diz o seguinte: quem pode evangelizar os povos na janela 1040? Quem pode chegar até lá? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento, se conscientizem desse desafio, ore por ele, e à medida que vocações, chamados, né, são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Né? Ou seja, orando por essa região, nós estamos já fazendo missão, podemos também contribuir financeiramente e também através dos chamados, as vocações das pessoas para ir até aquele local podem ser enviadas também para anunciar a palavra de Deus. Então a igreja ela deve se conscientizar a respeito dessa responsabilidade que ela tem de alcançar os povos ainda não alcançados e levar a palavra de Deus até eles. Então a partir das vocações chamadas, porque precisa de uma chamada específica para ir até aquele local, e Deus é o Deus que vocaciona, é o Deus que chama, e ele, vocacionando, a igreja tendo a responsabilidade, enviará o seu missionário para também fazer a sua parte ali naquela região. Próxima lição, lição 11, estaremos estudando missões e a igreja perseguida. Né? Então essa foi a nossa lição de hoje. Peço para os irmãos curtirem esse vídeo, compartilharem também aí com seus irmãos da igreja, para que eles possam ser edificados com a palavra de Deus e se conscientizarem a respeito da nossa responsabilidade missionária para com a janela 1040. Né? Não se esqueçam, neste domingo participem presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.